Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Pedro Leite e em nome da USE Distrital de Santo Amaro, vamos trazendo aí a sequência, das nossas apresentações, das nossas reflexões no Minuto do Evangelho. E hoje abordaremos a instrução que os Espíritos trazem ao Kardec no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens que nós vamos abordar neste encontro são os itens 18 até o 23. A espiritualidade vai trazer algumas informações para Kardec, justamente nas explicações do que a gente viu no encontro anterior, principalmente que estão relacionados às aflições. E nós vamos ver as abordagens da espiritualidade, cada uma, de uma certa forma, trazendo as experiências e as reflexões sobre o modo de sofrer e mal sofrer, que é o caso do item 18. Lacordaire, Havre, em 1863, traz para nós essa reflexão do bem sofrer e mal sofrer. Ele vai pontuar para nós, como é que estamos sofrendo, como é que estamos passando as nossas encarnações, como é que estamos suportando todos os desafios dos quais nós mesmos nos propusemos a fazer. Essa é a grande reflexão que Lacordaire traz. Só uma rápida lembrança, Lacordaire foi um religioso francês, e passava muito sobre a defesa da liberdade de expressão, de associação, justamente para uma França, para uma Europa, ainda com grandes dificuldades. E olha só, quando ele traz a reflexão para nós sobre a questão do bem sofrer e o mal sofrer, ele vai pontuar para nós as condições, pois afinal de contas, todos nós recebemos um fardo proporcional às nossas forças. Ser forte e resignado é uma das condições para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E essa é a grande reflexão de Lacordaire, explicando para Kardec sobre as questões da aflição. Porque muitos de nós ainda temos as dificuldades e reclamamos para todos os lados que, enfim, temos tantas dificuldades. E como é que passamos pelas provas? Amargurados, sofridos, sentidos. E ele vai mostrando para nós que, olha, na verdade, todos os desafios que você recebe ao longo da sua jornada estão condizentes com tudo aquilo que você pode, deve e, de uma certa forma, terá de suportar. Pois, afinal de contas, as coisas na Terra não são coisas, nem sempre são flores, não é? Como a gente vai ver nas canções. Lacordaire nos traz essa reflexão e explica para Kardec que, olha, os fardos são proporcionais. Isso é importante para todos nós, Que nenhuma dificuldade que nós efetivamente estamos e venhamos a sofrer estão fora do acordo que tivemos antes do nosso retorno ao planeta Terra. Olha só como a reflexão ainda vai de encontro com a questão do bem sofrer e o mal sofrer. No segundo item, o item 19, o mal e o remédio, trazido na reflexão por Santo Agostinho, em Paris, 1863. Repassando, lembrando que Santo Agostinho foi um dos estudiosos mais importantes da Idade Média, e influenciou muito o cristianismo e a filosofia ocidental. Nós vamos perceber a abordagem de Santo Agostinho trazendo as reflexões bem interiores do indivíduo. Qual seja,
muitas das vezes que nós somos acometidos por um mal, por alguma coisa que nos cerca, por todas as situações que venham de uma certa forma a nos prejudicar, isso são as reflexões, né? Tudo aquilo que nos cercam e que de uma certa forma acabam prejudicando os nossos desenvolvimentos. De uma certa forma, muitas dessas aflições, coisas exteriores que nos afligem, situações diversas que nos esmurecem, ele vai colocar um item aí para que tenhamos força e coragem para superar as dificuldades, para superar o mal. E o que é esse o elemento, né? Como remédio para este mal que nos aflige? A fé. A fé é o remédio que, certo, é o remédio adequado, é o remédio de uma certa forma prescrito pela divindade para suportar o sofrimento. Podemos perceber dessa forma que todas as situações da qual o indivíduo se encontra, seja elas qualquer, tenha fé. A fé no que um futuro melhor está por vir. Porém, depende das suas ações. Santo Agostinho sempre faz esse tipo de reflexão, né? Das ponderações entre o bem e o mal, o que fiz ou deixei de fazer. E nós vamos ver outras manifestações de Santo Agostinho dentro do Evangelho nesse mesmo sentido. Não basta só os dois, como a gente já viu agora, Lacordaire e Santo Agostinho. Nós vamos ver uma outra observação de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Foi um arcebispo de Paris. Ele traz essa orientação sobre a felicidade não é deste mundo. Essa manifestação foi em Paris, 1863. Quando ele traz essa reflexão, então nós estamos diante de um estudioso e de uma pessoa ligada à religião. Então, enquanto materialmente esteve encarnado, agora em espírito ele traz a informação de que a Terra é um lugar de expiação e de provas. Então, não é uma situação que nós vamos ter como o paraíso pintado por muitos para que possa superar as dificuldades, né? Muitos de nós acabamos nos deparando com muitas informações, com muitas coisas que vão floreando. Então, trazida a realidade. Olha, planeta Terra, esta existência material é uma existência de expiar e de passar por provas. Olha como é o encadeamento. Lacordaire está trazendo lá para nós que todas as dificuldades das quais nós passamos são de acordo com aquilo que a gente pode suportar. Santo Agostinho diz que, olha, tenha fé para superar essas dificuldades, caminhe, né, sempre procurando as virtudes, e mesmo que se você encontrar alguma dificuldade, lembre-se da fé, tenha fé, persevere nessa fé, porque dias melhores virão. Você se resplandecerá, você crescerá, você brilhará diante da superação dos obstáculos e de todo aquele mal que eventualmente tenha sido acometido. Então, quando esse cardeal também faz essa reflexão de que a felicidade não é exatamente deste mundo, mas que devemos ter todas as condições para agora passar em cada uma delas de forma fértil, de forma que você possa utilizar dessa evolução e desse aprendizado para existências futuras.
E olha que nós estamos trazendo uma informação, uma reflexão de alguém que estava ligado às questões religiosas, certamente limitados ao período de tempo, de espaço dentro de um planeta, no caso o planeta Terra, e de repente ele se vê na espiritualidade, ampliando os horizontes de conhecimento e trazendo, olha, peraí, enquanto nós religiosos vamos falar de uma existência única e dos sofrimentos, das penas e sofrimentos que os indivíduos terão numa vida futura dependendo das suas ações, estão muito relacionados às suas atitudes e lembrar aos indivíduos que, de uma certa forma, nós não teremos uma felicidade plena neste plano terrestre. Porém, nossas ações são fundamentais para que numa existência posterior ou até mesmo noutros planos, essa felicidade seja alcançada. Pois nesse momento ela é efêmera, ela é passageira. Em algumas situações nós vamos ter situações de felicidade curtos, num período curto, determinadas ações limitadas, condições em que o indivíduo conseguiu perceber que ele era muito melhor do que aquilo que ele mesmo tinha dentro de si. Então nós podemos perceber o encadeamento da forma de sofrer, né? Da forma que passamos a essa existência e da possibilidade que tenhamos de enfrentar nas próximas, como uma escola, o plano terrestre, né? E aí nós vamos passar para outro item, que é o item 21, que está muito ligado à questão das perdas, né? E da questão de sofrimento, que é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quem vai fazer essa reflexão é Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, até conviveu com Kardec, e essa mensagem de 1863, né? Que ele, na espiritualidade, pôde dar a sua contribuição na explicação para o Kardec dos itens dos bem-aventurados, aqueles que sofrem, os aflitos, né? Felizes daqueles aflitos, pois no futuro serão consolados, deixarão de sofrer. Então ele vai passando e dizendo, olha, a alma, né? O indivíduo viverá melhor fora do envoltório corporal. O indivíduo, nesse momento, tem as aflições que fazem parte do engrandecimento individual, da riqueza que vai adquirindo ao longo do tempo, né? A riqueza moral. E ele, como um recém-chegado à pátria espiritual, pôde dar essa demonstração para Kardec, dizendo, olha, há uma libertação das amarras quando nós voltamos para a pátria espiritual. Muito embora, como são desacortinadas as situações, muitas coisas que na Terra poderíamos ter superado de melhor forma ainda persistem. Porém, saibamos que a cada uma das nossas experiências ruins na matéria, nós podemos crescer e evoluir. Então, lembrando de Sanson, recém-chegaram na pátria espiritual e podemos trazer a questão das aflições, né? Em complemento, nós vamos ver uma sequência trazida por um Fenelon em Lyon, trazendo duas oportunidades, também entre 1861 e 1860 e 1861. Um homem de bem teria morrido, porque muitas das situações em que nós lidamos com perdas e com sofrimentos, o que ele vai trazer para nós é, olha só, se fosse uma pessoa bondosa, se fosse alguém que estava inteirado das coisas do mundo e de Deus, não teria, né, participado tanto e
perder a oportunidade de passar por esses sofrimentos e superar. De uma certa forma, os maus. Por que os maus permanecem e os bons são levados, né, pela espiritualidade? Né? Por que uma pessoa boa parece que é levada por Deus e os ruins permanecem? E a reflexão que Fenelon traz para nós é, olha, como nós estamos passando por um período considerado como se fosse um cativeiro, né? Por que você vai deixar alguém que superou todas as suas dificuldades, terminou a sua tarefa, deve permanecer? Ele vai muito de encontro com as dificuldades humanas que estão aí. Alguns podem ter começado a tarefa do entendimento e outros não. Então, quando nós fazemos essa queixa de, olha, um homem de bem teria morrido, na verdade ele está levantando um outro ponto do que estamos fazendo para sermos os indivíduos de bem. Se já acordamos ou não para as nossas dificuldades, e aí nós vamos fazer novamente uma escala lá atrás. Estamos sofrendo bem ou não? Nós estamos utilizando a fé como remédio ao mal? Sim ou não? Sabendo que a felicidade não é deste mundo, como é que nós estamos nos portando? Olha como as informações vão fazendo um desencadeamento. E nessa instrução, nesse caminho todo, no item 23, nós vamos ter os tormentos voluntários, também por Fenelon. Ele vai trazer para nós, escuta, tem muita coisa que somos nós que procuramos. As agitações, as amarguras, muito procuradas, as perturbações, que é muito diferente do que buscar a paz do coração. O invejar, ter ciúmes, só observar as coisas dos outros, não considerando as próprias, também são formas de sofrimentos, porém não foi angariada por outros, mas sim por nós mesmos. Então a gente pode ver, fazendo uma nova escala da questão do sofrimento para as aflições, que cada um desses espíritos, quando instrui a Kardec, quando traz para ele esse tipo de informação, é justamente mostrando para nós a forma que comportamos diante das dificuldades. Sabendo que este plano é um plano de expiação e provas, que cada um de nós tem as tarefas, tem os fardos, né, de dificuldades, mas que são compatíveis com a nossa forma que pedimos a Deus para voltar à Terra justamente com essas dificuldades, para que fôssemos, né, possuidores de habilidades para superar, até mesmo nas nossas limitações. Olha que maravilha! As aflições são parte do nosso desenvolvimento. O saber enfrentá-los que é o ponto decisivo para as nossas ações. As aflições que fazem parte do nosso cotidiano devem e serão superadas. Porém, cada uma delas com uma dose de remédio. A fé, o bem sofrer, passar sem esmurecer. Se nós pensarmos friamente pelo período que estamos passando nesse exato momento, como é que estamos superando as dificuldades? Certamente estamos participando, observando pessoas até que são muito próximas a nós, que estão desencarnando justamente pela doença da pandemia, pelo Covid-19.
entre outras tantas doenças que todos nós somos acometidos. Mas nesse momento há um acréscimo. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecer ao nosso lado, e como é que nós estamos nos posicionando? Cabe aí as nossas reflexões de, olha, eu estou isolado, eu estou fazendo as prevenções, como é que eu estou passando por isso? O bem sofrer e o mal sofrer, a fé como remédio para o mal, a felicidade que não é deste mundo, perda de pessoas amadas, pessoas que partiram tão cedo, jovens que estão partindo. E qual é a minha postura diante disso? Vale muito a pena que nesse momento nós possamos parar, respirar e observar de tudo que estamos sendo enfrentados. E como é que enfrentaremos daqui para frente. Então, para encerrar essa segunda parte, né, do nosso encontro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fica aí a reflexão do como é que eu estou efetivamente passando pelas dificuldades que o mundo está nos trazendo de forma temporária e quais são as minhas perspectivas para o futuro, né? Como é que eu vou enfrentar as coisas daqui para frente? Esclarecendo, buscando esclarecimento, buscando auxiliar, como é que efetivamente eu enfrento todas essas mazelas? Para não ser mais um indivíduo aflito por causas próprias e perdendo a grande oportunidade de ser feliz. Então assim nós encerramos essa rápida reflexão, né, dessa parte do capítulo, convidando a todos para que não perca os próximos informações, os próximos capítulos que traremos na sequência, não é? E ainda em continuidade deste capítulo com a instrução dos Espíritos. E mais ainda, vamos lá buscar nas mídias, né, as informações que sejam importantes para o nosso crescimento moral, não é? A USE abre este canal para que a gente possa fazer essas reflexões e tantas outras casas que também participam desse grande movimento. Então, agradecemos aí pela presença virtual de todos, né? Convidando a todos para fazerem as inscrições, acompanhar nas mídias e que nós tenhamos condições, com a permissão de Deus, nos encontrar em próximos vídeos, exposições, né? Que Deus assim permita a todos nós. Então, um grande abraço a todos e até lá.